Matemática, 11º ano, ensino médio, são 2 níveis abrangidos por esta aula. Geometria no plano espaço, aula 2, vetores num referencial ortonormado. Quer isto dizer que, dando seguimento ao que se apresentou na aula 1, vetores livres, vamos agora falar de vetores num referencial ortonormado. Estamos então aqui na parte de geometria no plano e no espaço, na primeira parte, e, portanto, avançamos para vetores num referencial ortonormado. A aula 1 diz respeito a vetores livres. À medida que formos avançando no assunto, vai avançando também este índice do lado esquerdo. Componentes e coordenadas de um vetor num referencial ortonormado. Consideremos no plano e no espaço os referenciais ortonormados OXY e OXYZ e os vetores unitários com a direção e sentido dos seus eixos. Recordemos que um referencial se diz ortonormado quando é constituído por dois eixos ortogonais, com o ponto de origem O. Ortogonais é a mesma coisa que perpendiculares, e normados porque utiliza a mesma escala em ambos os eixos. Neste caso, denominamos este referencial do lado esquerdo com o referencial ortonormado O e J. O I e o J são os vetores unitários que são designados por versores do eixo dos X e dos Y, respectivamente, e, portanto, são eles que nos vão indicar a medida de uma unidade. Portanto, o seu comprimento é igual a uma unidade. Cada um deles tem comprimento de uma unidade. Neste caso, temos 3 eixos perpendiculares e o referencial ortonormado, que abreviadamente se designa por O.N. O referencial ortonormado OIJK. O I e o J são perpendiculares. Nós temos aqui um referencial em perspectiva, cavaleira. E o K é perpendicular, quer a I, quer a J. Portanto, eles são perpendiculares 2 a 2. Tem o ponto de origem O e este é o referencial ortonormado tridimensional OIJK. Portanto, vetores unitários e versores IJK. Consideremos o vetor U representado no referencial ortonormado OIJK. Aqui temos o vetor U e nós temos que o vetor U pode ser representado por 3i mais 2j. 3i mais 2j. O 3i é este vetor, que é o triplo do vetor i. O 2j é este vetor, que é o dobro do vetor j. E temos, portanto, o vetor, a soma de 3i mais 2j, dá, pela regra do triângulo, o vetor U. Denominamos 3i e 2j por componentes do vetor U no referencial ortonormado O e J. Portanto, é o referencial ortonormado O e J, que temos aqui a tratar, e 3i e 2j são as componentes do vetor U neste referencial. Os números 3 e 2 designam-se por coordenadas do vetor U e escrevemos simplesmente que o U é igual a 3, 2. Portanto, considerando um referencial ortonormado O e JK, quando falamos do vetor 3, 2, referimos a um vetor como este que aqui está representado, que resulta de fazer a soma de 3i com 2j. Portanto, temos então apresentado o conceito de coordenadas de um vetor num referencial ortonormado, neste caso bidimensional. No caso tridimensional, o tratamento é semelhante, análogo, portanto. Deste modo, o vetor U é representado pelo par ordenado 3, 2. Basta um par ordenado para definirmos o vetor U. Componentes e coordenadas de um vetor no plano. Temos que num referencial ortonormado OIJ e um vetor, dado um referencial ortonormado OIJ e um vetor V, existem números reais A e B, tais que o vetor V pode ser escrito na forma A vezes o versor, portanto o I, mais B vezes o J. Portanto, é sempre possível, dado um vetor qualquer, defini-lo com base nos versores do referencial ortonormado. As componentes do vetor U são os vetores AI e BJ e as coordenadas do vetor V são AB e escrevemos simplesmente que o V é igual ao par ordenado AB. Portanto,
temos aqui um conceito que é uma definição, portanto, extremamente importante. Este resultado e definições estendem-se facilmente para vetores no espaço, portanto, parece óbvio, é só acrescentar uma terceira coordenada e componente. Ora, aqui temos então o referencial autonormado OIJK e o vetor V em tudo análogo ao anterior, com exceção de que acrescentamos mais CK, e portanto agora as componentes do vetor são AI, BJ e CK, e as coordenadas são V igual a ABC. Portanto, é assim que se escreve, as coordenadas são ABC e escreve-se desta forma, Bσ igual a ABC. Temos aqui um exemplo bidimensional. Nesta figura está representado um referencial autonormado OIJ e diversos vetores, e o que nós vamos fazer é simplesmente indicar as suas coordenadas. Comecemos pelo vetor A. É o vetor 2, 0, porque partindo deste ponto para chegar a este, temos que nos deslocar 2 unidades para a direita e 0. 2 unidades para a direita e 0 para cima ou para baixo. Portanto, quando é assim, fica o vetor com a segunda coordenada nula, fica, portanto, 2, 0, porque foi para a direita. Portanto, vamos ver que, quando é para a direita, a primeira coordenada é positiva. Quando é para a esquerda, é negativa. Quando é para cima, é positiva a segunda coordenada. E quando é para baixo, é negativa. Portanto, direita e cima estão associadas ao sinal positivo. Esquerda e baixo estão associadas ao sinal negativo. Vamos passar para o caso do B. Partindo daqui para chegar aqui, temos que nos deslocar 3 unidades para a direita e uma para cima. Daí que seja o vetor 3, 1. Portanto, este é um processo extremamente simples para conseguir as coordenadas de um vetor do plano. No caso do vetor C, aqui o temos. Partindo daqui para chegar aqui, 2 unidades para a direita, 2 para baixo. Fica, portanto, o vetor 2 menos 2. 2 para a direita, 2 para baixo. E, portanto, cá está o que foi dito há pouco. Quando é para baixo fica com sinal negativo. No caso do vetor D, para partir daqui chegar aqui são 3 para a esquerda, 1 para cima. Portanto, vai ficar o vetor 3, 1, 3 para a esquerda, 1 para cima. E no caso do vetor E, vai ser 3 para a esquerda, 3 para a esquerda, 1 para baixo. Portanto, a esquerda tem sinal menos, a para baixo também tem sinal menos. Portanto, fica o vetor menos 3, menos 1. Portanto, o outro era direita, cima, mais, 3, 1. Aqui é esquerda, baixo, menos, menos. Vamos ao vetor F. Partindo daqui para chegar aqui é 3 para a direita, 1 para cima. Fica o vetor 3, 1. Note-se que este vetor é rigorosamente igual ao vetor B. Portanto, tem a mesma direção, sentido e comprimento. As suas coordenadas são obrigatoriamente iguais. E falta o vetor G e H. Vetor G, para partir daqui para chegar aqui, vai ser 0 para a esquerda ou para a direita e 3 para baixo. Portanto, fica 0 menos 3, como não foi necessário andar para a esquerda ou para a direita, fica 0 na primeira coordenada. 3 para baixo, portanto, menos 3. Falta o vetor H, e o vetor H, para partir daqui chegar aqui, temos que fazer 4 para a esquerda, 1 para cima. Portanto, vai ficar menos 4, 1. E ficamos então com as coordenadas dos vetores totalmente definidas. Vetor como diferença de 2 pontos. Se tivermos 2 pontos A e B, com coordenadas AB e CD, podemos fazer o vetor AB com a diferença do ponto B menos o ponto A. Contas feitas, fica C menos A, D menos B. C menos A, D menos B. Que se for no espaço é a mesma coisa, só que acrescenta-se a coordenada C, a terceira coordenada C e F, no caso de A e B, respectivamente, e fazendo a diferença destes 2 pontos vai ficar D menos A, E menos B, F menos C. F menos C. Portanto, as coordenadas do vetor obtidas por este método definem perfeitamente os nossos objetivos. Portanto, se tivermos 2 pontos representados no plano no espaço, significa que temos que no espaço temos que nos deslocar. Se partirmos do ponto A para chegar ao B, C menos A unidades para a esquerda ou para a direita, conforme seja mais ou menos, e aqui, ou se quisermos, C menos A unidades na horizontal e D menos B
na vertical. Portanto, aqui vai ser na horizontal, aqui vai ser na horizontal, vamos lá ver, aqui é no sentido, quando dizemos na horizontal é no sentido do eixo dos x, aqui é no sentido do eixo dos y, e aqui é no sentido do eixo dos x, dos y e das cotas. Portanto, dá para interpretar graficamente com toda a facilidade, como fizemos no exemplo anterior, esta definição. Temos aqui um referencial ortonormado com diversos pontos e vamos ter que AB pode ser obtido fazendo B menos A. O ponto B tem de coordenadas 2, 1, o A tem de coordenadas menos 3, 1 e fica, portanto, 2, 1, perdão, 1, 2, não é? 1, 2. O B tem de coordenadas 1, 2. Portanto, fica 1, 2 menos 3, 1 e ficamos, portanto, com 1 menos 3 dá 1 mais 3, que é 4. 2 menos 1 dá 1. Ficamos, portanto, com o vetor AB igual a 4, 1. O vetor de coordenadas 4, 1. No caso do vetor AC, nós já sabemos que para partir daqui para chegar aqui, temos 6, para a direita 0 para cima ou para baixo, vamos obter o vetor de coordenadas 6, 0. Mas se fizermos com a diferença de 2 pontos, o ponto C tem de coordenadas 3, 1, o A menos 3, 1, já foi dito, e portanto 3 menos 3 dá 6, 1 menos 1 dá 0, e ficamos com o vetor 6, 0. No caso de BC, para partir daqui chegar aqui, 2 para a direita, 1 para baixo, já sabemos que vamos obter 2 menos 1. Contas feitas com os pontos, vamos ficar com o ponto 3, 1, que são as coordenadas de C, menos o ponto 1, 2, que são as coordenadas de B, e 3 menos 1 dá 2, 1 menos 2 vai dar menos 1, e ficamos, portanto, com 2 menos 1. Nesta fase, alguns de vós certamente já devem ter pensado. Mas se nós conseguimos ver logo aqui 2, 1, 2 para a direita, 1 para baixo, que o vetor dá 2 menos 1, porque é que estamos a fazer as contas? Note-se que aqui nós estamos a trabalhar com coordenadas inteiras. Ou seja, é muito fácil contar, mas se tivéssemos, por exemplo, o vetor de coordenadas 5 quartos, 3, fosse o vetor AB em que o A fosse 5 quartos, 3, e o outro fosse o ponto B 7 quintos na primeira coordenada e raiz 2 na segunda. Portanto, nós aí não teríamos um meio muito simples, não conseguimos ver a representação gráfica de uma forma muito simples, tínhamos que andar a ter o cuidado de representar os pontos e dava bastante trabalho. Aqui, feitas as contas analiticamente, e já fazemos com toda a facilidade, obtemos com toda a facilidade as coordenadas. Portanto, o objetivo desta definição é trabalhar os conceitos, mas de forma totalmente analítica. Aqui estou apenas neste exemplo a dar a ilustração gráfica no caso em que as coordenadas são inteiras. Continuando, mais um exemplo, o AE. Já sabemos que é o vetor 0 menos 2, porque não, para passar de A para E, basta fazer a translação associada a este vetor, 0 menos 2, deslocar 2 unidades para baixo, feitas as contas, E menos A, o ponto E tem de coordenadas 3 menos 1, o A já foi dito menos 3, 1, e portanto, feitas as contas, menos 3 menos 3 dá 0, menos 1 menos 1 vai dar menos 2. Mais um, dB, a mesma coisa. Vamos fazer B menos D e obter contas feitas, menos 1, 3, 1 para a esquerda, 3 para cima. Soma de um ponto com um vetor. Já tínhamos visto na aula 1, relativa a vetores livres, que a soma de um ponto com um vetor é um ponto. O que vamos ver é como é que fazemos analiticamente estes cálculos. Temos aqui que, se somarmos ao ponto P de coordenadas x0, y0, o vetor U de coordenadas 1, U2, para obter o resultado do ponto Q final, é somar a primeira coordenada do ponto com a primeira coordenada do vetor, fica, portanto, x0 mais o 1, e a segunda coordenada do ponto com a segunda coordenada do vetor, portanto, fica y0 mais o 2. No espaço, passa-se rigorosamente o mesmo, temos a terceira coordenada do ponto e a terceira coordenada do vetor, e contas feitas, vamos ficar com este ponto. Somamos a primeira coordenada do ponto com a primeira coordenada do vetor, a segunda coordenada do ponto com a segunda coordenada do vetor e a terceira coordenada do ponto com a terceira coordenada do vetor. Temos aqui a ilustração gráfica no caso bidimensional. Tridimensional é semelhante, temos aqui o vetor U1, U2, o ponto x0, y0 e se adicionarmos ao ponto P o vetor U, obtemos o ponto Q, que tem de coordenadas x0 mais o 1,
y0 mais o 2, do mesmo modo que está aqui definido em cima. Vamos ver um exemplo absolutamente trivial. Adicionar a este ponto este vetor é só fazer 0 mais 5, que dá 5, menos 2 mais menos 1, que dá menos 3. Obtemos o ponto de coordenadas 5 menos 3, mas temos que indicar que é um ponto, ou seja, temos que saber que é um ponto. Aqui não há que indicar, pode-se apresentar assim, numa avaliação, mas nós é que temos que saber que é um ponto, porque estamos a adicionar a um ponto um vetor, e sabemos que dá um ponto, porque 5 menos 3 também poderia representar um vetor, se não estivesse claro que era um vetor ou um ponto, nós não tínhamos meio de saber. Aqui sabe-se que é um ponto. Podemos concluir, portanto, que o ponto A mais o vetor V é o ponto de coordenadas 5 menos 3. Vamos a um segundo exemplo, neste caso em R3. Soma de um ponto com um vetor é rigorosamente a mesma coisa. Soma a primeira coordenada com a primeira, 1 menos 1 dá 0. Soma a segunda com a segunda, menos 2 mais 0 dá menos 2. A terceira com a terceira, 4 mais 2 é igual a 6. Podemos concluir que a soma do ponto A com o vetor V é o ponto de coordenadas 0, menos 2, 6. Para terminar as coordenadas do vetor resultante da soma de dois vetores, basta adicionar as suas coordenadas. Conceito extremamente simples. Temos aqui as coordenadas do vetor U e as coordenadas do vetor V. Quando os somamos é somar o 1 com V1 e o 2 com V2, que é isto que traduz a forma que aqui se apresenta. No espaço é precisamente a mesma coisa, só com mais uma coordenada. Acrescenta-se, portanto, o 3 mais V3 à fórmula anterior. Temos aqui um exemplo no plano. Ponto A, vetor U, vetor V, e temos que, para adicionar os dois vetores U e V, uma das regras possíveis é a regra do paralelogramo, que é o que se está aqui a fazer. Aplicam-se os vetores U e V no mesmo ponto, e o vetor soma vai ser o vetor definido pela diagonal do paralelogramo, do modo que aqui estamos a ver. E, portanto, este é o vetor soma. E, note-se aqui que, se fizermos o cálculo analiticamente, temos, portanto, neste exemplo, o vetor 3, 1, 3 unidades para a direita, uma para cima, o V, 2 para a direita, 2 para baixo, portanto, 2 menos 2. Se fizermos analiticamente os cálculos, vamos obter 3 mais 2, que é 5, 1 menos 2, que é menos 1, e note-se que este vetor que está aqui assinalado a vermelho, 1, 2, 3, 4, 5, uma para baixo, portanto fica 5 menos 1. As coordenadas do vetor são 5 menos 1. Portanto, aqui temos um paralelismo entre a definição analítica e a interpretação geométrica, que dá perfeitamente para perceber o seu significado. Vamos agora considerar um K pertencente a R. Normalmente, neste contexto, chama-se escalar ao K, ao número real envolvido com o vetor, e temos que, quando multiplicamos um escalar pelo vetor U, portanto, um número real pelo vetor U, vamos obter um vetor colinear com U, significa isto na mesma direção, e com comprimento igual a módulo de K vezes norma de U. Portanto, este módulo significa que se o K for 2, fica o dobro, o módulo 2 dá 2, mas se o K for menos 5, vai ficar 5, portanto, vai ficar o quíntuplo do comprimento do vetor U. Portanto, o módulo serve para assegurar que vamos obter um comprimento positivo ou nulo. Tem o mesmo sentido do vetor U se o K for positivo e sentido contrário ao de U se o K for negativo. Portanto, este conceito pode também ser recordado na aula 1 em vetores livres. O que nós vamos fazer agora vai ser fazer o mesmo, mas num referencial ortonormado. E é o que segue. Portanto, para terminar as coordenadas de KU, basta multiplicar as coordenadas do U por K. Portanto, é extremamente simples de fazer. No plano, portanto, se tivermos este vetor e se lhe multiplicarmos um escalar K, basta multiplicar a primeira coordenada por K e a segunda também por K. Ficamos com KU1, KU2. No espaço é rigorosamente a mesma coisa. KU1, KU2, KU3 vai ser o vetor que resulta da multiplicação do escalar K pelo vetor 1. Exemplo, temos aqui o vetor U. Aqui temos o vetor 2U, tem o dobro do comprimento e a mesma direção e sentido. E aqui temos o vetor menos 3U, mesma direção,
o triplo do comprimento e sentido oposto. É o que diz aqui. Se o K for positivo, tem o mesmo sentido, e se for negativo, tem o sentido contrário ou de U. Portanto, mesmo sentido e aqui sentido contrário. Em termos analíticos, temos o vetor 3, 1, 3 unidades para a direita, uma para cima. O vetor 2U, para fazer analiticamente, é 2 vezes 3, 1, é multiplicar o 3 por 2 e o 1 por 2, portanto fica, 6, 2. E agora, fazendo o vetor menos 3U, é só multiplicar a primeira coordenada por menos 3 e a segunda por menos 3, fica menos 9, menos 3. E note-se que é isto precisamente que se consegue ver aqui na figura. Para passar deste ponto para este, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para a direita, cá está. 2 para cima, corretíssimo. E aqui há de ser 9 para a esquerda e 3 para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para a esquerda. 1, 2, 3 para baixo. E está então feito e exemplificada a definição com este paralelismo geométrico. É sempre importante para aceitar melhor estas definições. Todas elas dão para interpretar graficamente desta forma muito intuitiva. Portanto, estes conceitos todos vão ser importantes para as matérias que se seguem nos capítulos seguintes, nas secções seguintes. Portanto, norma de um vetor representa o seu comprimento, é o que devemos começar por recordar, e agora o que se vai fazer é dizer como é que se consegue obter o comprimento do vetor com base nas suas coordenadas. E é o que nos diz este resultado. No plano, se tivermos um vetor com estas coordenadas, a sua norma é fazer a raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado mais a segunda ao quadrado. Este resultado vem do Teorema de Pitágoras, é muito simples de obter geometricamente, não vamos fazer, vamos apenas apresentá-lo. Quando é no espaço, a mesma coisa. A raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado mais a segunda ao quadrado mais a terceira ao quadrado. Portanto, é muito fácil de obter a norma ou o comprimento, se quisermos, de um vetor. Exemplo. Temos ali dois vetores bidimensionais e um terceiro vetor. A norma do vetor U é a raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado mais a segunda ao quadrado. 1 mais 4 dá 5, portanto fica a raiz de 5. E quando é a norma de V, fica a raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 3 ao quadrado. E vai dar, portanto, raiz de 9, que é igual a 3. E note-se que a norma da soma, para fazermos a norma da soma, temos que previamente somar o vetor U ao vetor V. Já vimos nas páginas anteriores que é só fazer a primeira coordenada com a primeira coordenada, portanto a soma, e a segunda com a segunda. Portanto, 1 mais 0 dá 1, menos 2 mais 3 também dá 1, e a norma deste vetor fica a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que vai dar, portanto, raiz de 2. E note-se que se fizéssemos logo a soma de raiz de 5 com 3, não se verificava, portanto, ser igual a raiz de 2. Portanto, para fazermos a norma da soma, temos que fazer primeiro o vetor soma e só depois fazer a sua norma. Portanto, não basta somar os dois vetores. Em termos geométricos, isso significa que quando fazemos a soma de dois vetores, já sabemos que pela regra do triângulo é obtido um triângulo, e aqui é o comprimento do lado maior do triângulo, não é igual à soma dos outros comprimentos. No caso do terceiro vetor, nós temos que ficar a raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado, portanto menos 1 ao quadrado, mais a segunda ao quadrado, mais a terceira ao quadrado, é o que aqui está. 1 ao quadrado é 1, menos 4 ao quadrado dá 16, 3 ao quadrado dá 9, e 1 mais 16 dá 17, 17 mais 9 dá 26, e temos então aqui o resultado final. O que se recomenda agora é que se pratiquem estes conceitos. Portanto, esta aula é apenas de revisões, mas se for necessário praticar, ainda melhor se preparam para a matéria que se segue. E, portanto, há uma ficha de trabalho correspondente a esta aula 2, revisões de vetores, vetores no referencial ortonormado.